19 minutos. Sim. E eu queria falar um pouquinho aqui com vocês a respeito de José. Bora. E aí? Vamos uma reflexão da palavra de Deus? Vamos uma reflexão, porque eu queria muito que agora... Porque o Júnior tem uma música de José também, e essa música ela fala muito, ela é muito forte. Eu lembro que a primeira vez que o Júnior cantou essa música eu chorei foi muito, viu? E eu não sei se você lembra, Júnior, nós tivemos em uma agenda em Águas Lindas do Goiás. Tinha até uma dupla lá, que é os dois irmãos que cantam, lembra? Esqueci o nome daquela... Esqueci, eu sei que você cantou a música de José e eles até falaram, nossa, eu quero gravar essa música, lembra? Numa igreja de Águas Lindas. Sim. E porque José, é bom falar de José, Joel. É bom porque foi um menino sonhador. E é bom lembrar que os sonhos de José não foi um sonho que foi um sonho de barriga cheia ou algo que ele mesmo projetou. O sonho de José foi dado por Deus. Sim. E se foi dado por Deus, pode ter certeza, acontece. Aí, Júnior, tem uns mistérios do propósito, da proposta, tem uns mistérios... Vai lá, Júnior, muito interessante. Eu acho Deus, a forma que ele trabalha é muito interessante, porque primeiro ele cria o sonho em você, depois ele faz o caminho, o processo para você passar, até que você passa pelo processo e chegue no propósito que ele já tinha determinado já há muito tempo atrás. Né? Vendo José, uma coisa que me intriga muito, assim, que eu falo, caramba, até hoje é desse jeito que Deus trabalha, é que Deus, pra você que tá me ouvindo, pra nós que estamos aqui no programa de rádio, pra mim, Deus ele só fala o propósito, ele não fala o processo. Porque se Deus ele fala assim, Júnior, um dia, vamos supor que um dia você vai compor músicas e você vai rodar o Brasil e o mundo cantando. Só que se ele falasse isso pra mim, eu ia ficar alegre, eu ia ficar anestesiado com o propósito. Porque eu ia falar, caramba, eu quero chegar lá, eu quero fazer o que Deus quer. E aí, só que Deus falasse assim, Júnior, mas pra isso você vai ter que... O seu pai vai ter que pensar que você tá morto. Pra isso, seus irmãos vão ter que te vender. Pra isso, você vai ter que ser preso porque você não negociou a sua fé. Talvez eu ia falar, mas Deus, deixa eu aqui com meus irmãos mesmo. Deixa eu aqui com meu pai mesmo, eu amo meu pai, eu amo meus irmãos, eu amo estar perto da minha família. Faz o seguinte, deixa esse propósito um pouquinho de lado, que eu quero viver a minha vida mesmo. Né? Então Deus ele não revela o processo, porque o processo não é para ser revelado, é para ser vivido. O propósito, ele vai revelar o processo. Quando você chegar no propósito, aí você vai entender, cara, eu tive que passar por tudo isso para hoje eu dar valor, para hoje eu conseguir alimentar a minha família. Para hoje, mesmo em momento de escassez, mesmo em momento de fome, de momento crítico, eu hoje sou o provedor da minha família. E isso se cumpriu o sonho que José teve. José ele era o único que estava lá. Então Deus ele permitiu que José fosse preso, para que depois que José fosse solto, Deus ele criou, pastor, um cargo. Não tinha cargo de governador. E Deus ele criou um cargo de governador para José. Porque Deus falou assim, cara... Eu não sou homem pra mentir. Se eu falei que José vai ser, ele vai ser. Por mais que não tenha probabilidade, por mais que você fale assim, mas isso não existe no meu país, não existe na minha família, você será um propósito de Deus. Amém. Por mais que você fale assim, Júnior, não tem possibilidade, mas Deus ele tá falando assim pra você hoje nessa manhã, não tem probabilidade pra você que é humano, mas eu vou além da lógica humana. Aonde a medicina não consegue ir, eu vou. Aonde as suas mãos não conseguem ir, eu alcanço. Então, o propósito que você tem na sua cabeça hoje não é de você, é de Deus. E para isso Deus ele cria um processo. Então passe pelo processo não reclamando, mas anestesiado, focado no propósito. Porque quando você chegar no propósito, você vai lembrar do processo. E você vai falar, eu tive que passar por isso. É interessante, Jônio, Joel, Camila e ouvintes de casa, que José, ele já era fruto de um milagre. Sim. Porque ele é filho de Raquel, que era estéril. E aí, olha só como é que Deus é tremendeira, né? Então Deus já fez isso, o milagre acontecer. De repente os seus irmãos, movidos por inveja vendem, joga na cisterna, no calabouço, né? E acontece todo esse processo que o Júnior está falando. Agora, quando você vê na Bíblia, você vai ver que Deus, quando revela para ele as estrelas, a lua, o sol se prostrando diante dele, Deus revela coisas boas.
Coisas boas. Peraí, nossa, a estrela, a lua, tal, se prostrando. Eu aqui, ele se prostrando diante de mim. É coisa maravilhoso. Só que, de fato, Deus não mostrou o que ele ia passar. É o processo que o Júnior está tentando explicar aqui. O que ele iria passar. Ser vendido pelos irmãos, jogado na cisterna, ir pro calabouço, ir pra prisão, ser caluniado. Sim. E sair de... Olha o mistério, a revelação da palavra, hein? Deus está preparando algo que ainda não existe para sua vida. Sim, Deus. Entendeu o mistério aí, Joel? Amém. Como cargo Inédito. de governador, Algo inédito. Algo que não existia, Deus prepara para quem é sonhador, para quem não reclama em meio ao processo. Mesmo que seja doloroso. Você vai ler a Bíblia, você vai ver que José, hipótese alguma, você vai ver ele reclamando. Ah, Senhor, mas por que meus irmãos fizeram isso? Ué, mas se o Senhor me deu um sonho, por que eu tenho que passar por tudo isso? Eu sei que nós estamos falando com ouvintes agora que estão em um processo dolorido. Mas, se eles estiverem entendendo, pegar a visão, como diz o pastor Glaucio, eles vão entender que esse processo só é doloroso, porque há algo grande que Deus, na realidade, já criou. Olha o mistério, hein? Deus já criou algo grande para a sua vida. Portanto, se você não entender o processo que hoje você está passando, você desiste. Você joga tudo para cima. Porque o menino com 17 anos, 16, 17 anos, passar por tudo isso, é um adolescente ainda. É um adolescente, Joel. José era um adolescente, passar por tudo isso, ele poderia se revoltar com os irmãos, se revoltar com o pai, se revoltar até com Deus. Fala, peraí, pra servir a Deus tem que ser assim? Eu tenho que passar por isso, tem que ser vendido, tem que ser caluniado, tem que apanhar? Não, quero saber disso não. Eu vou fazer igual o filho pródigo, eu vou embora, eu vou aprontar, eu vou beber, eu vou cheirar, eu vou sair. Não, José permaneceu porque... Eu tenho para mim que o Espírito de Deus que repousava sobre a vida de José, era o Espírito que já estava revelando, e ele estava focado no propósito. E uma coisa que eu acho muito interessante também é que Deus, ele nunca revela o propósito todo, né? Se eu falando aí, vem na minha cabeça agora, aquele versículo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem reservado para nós. José, no sonho, ele viu os irmãos dele, a família dele se prostrando. Mas quando ele foi governador, não foi só a família. O Egito inteiro se prostrava para ele. Olha o mistério aí, pegou a visão aí? Então Deus, ele mostra, mas ele também mostra só um pouquinho. E aquele pouquinho que ele mostra, a gente já fala, caraca, velho, olha, eu vou ser o maior da minha família. Mas não, José não foi só o maior da família, ele foi o maior da geração que tinha na época. Sim. Do Egito. Então, é uma coisa muito interessante. Deus, ele é top. Ele mostra, mas ele mostra só uma parte, porque depois ele ainda surpreende a gente com o que ele mostrou. Mas presta atenção, quando Deus está moldando uma pessoa para receber algo grande como José recebeu, depois que ele recebeu o cargo de governador, que agora ele tem, abaixo de Faraó, ele era o cara. Agora ele que manda e desmanda em tudo, Joel. Agora ele que manda e desmanda em tudo. E agora os seus irmãos vêm pedir comida para ele. Se José não tivesse passado pelo processo, ele seria um cara muito orgulhoso. Sim. Mas por ele passar pelo processo, aquilo moldou ele. Então Deus permitiu o processo para moldar ele, para ele ser um cara humilde, ao ponto de quando os irmãos dele chegarem, Camila, sabe o que ele fez? Ele abriu as mãos, ele deu alimento para a família. Pode falar, Joel. É difícil não se emocionar com a história de José, né? Eu lembro que a primeira vez que eu li, né, a Bíblia, eu estava sozinho no meu quarto e sentindo a presença de Deus, eu vi a pureza de José, né? E eu comecei a chorar. Eu falei, nossa, velho, é isso que a gente tem que ser, né? E José só foi grande por conta da simplicidade dele, né? Da pureza dele. E realmente o que o Júnior tá falando, né? Jesus, Deus, ele dá lá no final, falar, ó, você vai ser pastor, você vai ser empresário grande, você já mostra lá, só que ele não fala o processo que tem que ser. Porque se falar o processo, às vezes as pessoas, né, a mente ela já é programada para sabotar o ser humano. Então, a nossa guerra, tanto é que a nossa guerra, né, o nosso pior inimigo é nós mesmos. Então, se a gente vê o processo que a gente vai passar, talvez a gente não consiga
né, ter força, então a nossa própria mente nos sabota pra gente não chegar lá. Observa Joel e Júnior e ouvintes que Jesus ele sabia do processo. Sim. Jesus sabia do processo. Porque quando ele desce, ele sabe que ele está descendo para morrer. Ele sabia do processo. Olha o mistério, a diferença, né? Ele desceu sabendo que ele ia nascer de uma virgem, ia passar por tudo aquilo, ele ia morrer, morte de cruz. E mesmo ele sabendo, por amor à humanidade, chegou um momento que, por ele saber o que ele ia passar, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele sabia o que ele ia passar. Mas, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. E venceu a morte. E Jesus sabia, ele estava consciente de tudo que ele ia passar nessa terra. Mas o amor dele superou tudo aquilo que ele passou. Ele disse: todavia seja feita a tua vontade, morreu, ressuscitou, e hoje nós estamos aqui por conta disso. Glória a Deus. E José é a mesma coisa, né? Não a mesma coisa no sentido de ele não foi revelado a ele. Sim, o processo. Mas ele teve, como o Joel falou, a humildade. Sim. E um menino novo, gente, eu tô falando de um menino novo, né? Teve a humildade, a maturidade de não reclamar, de não blasfemar, de não ficar questionando Deus por aquilo que ele estava passando, mas ele aceitou a vontade. E uma coisa também que muitas das vezes a gente tem isso, né? A gente tem esse orgulho, né? Você me feriu? Igual o hino da Sabor de Mel, né? Você me feriu, então eu vou estar no palco e você vai estar na plateia. Quem te viu Quem passar, me viu na passar prova não te ajudou, vai ver na benção, vai ter que me aplaudir. Então, eita, meu Deus, se falta José, 7 minutos, hein, nego? se José ele tivesse esse pensamento de vingança, de cara, um dia eu vou estar maior que meus irmãos, eles vão precisar de mim, eu não vou ajudar. José ia passar o processo à toa. Ao invés de Deus honrar ele, José não seria honrado. Os irmãos chegariam e ele falar: cara, vocês me humilharam, então a partir de hoje vai caçar comida em outro lugar porque eu não vou ajudar vocês. José ia passar o processo e ia sofrer à toa. Então muitas das vezes, você que está me ouvindo, você não perdoou alguém até hoje. E você está passando um processo, desculpe falar, à toa. Você está sofrendo à toa. Deus ele não criou você para ficar de rixa com alguém, para ficar de mal com alguém. Deus ele te criou para amar as pessoas, para amar o seu próximo. Então, se você, como José, passou por momentos difíceis, que eu tenho certeza que passou, porque todo mundo aqui na terra vai ter aflição, mas se você passou e você tá pensando assim: cara, um dia eu vou crescer e eu vou dar o troco nessa pessoa, cara, você vai passar o processo à toa. Pensa no propósito, mas não foca no processo. Tudo que passar no processo, você vai ter que usar como exemplo depois, mas não para humilhar ninguém, não para jogar na cara de alguém, mas para você falar assim: cara, eu passei pro processo, meus irmãos me traíram, mas um dia eu vou poder recompensá-los com amor. É igual aquela frase, né? A gente dá o que a gente tem. Então, se alguém te deu maldade, se alguém te deu coisas ruins, retribua com coisas boas, porque é isso que Deus ele espera de você. A Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Né? E foi o que José fez, né? E nós estamos terminando o programa. Acabou. Né? Estamos terminando o programa. Agora que tá parece que o Joel veio e acelerou o negócio aí. Acelerou o tempo, João? Rapaz, nos primeiros 15 minutos aqui parecia que eu tinha passado 1 hora já. E agora parece que passou 5 minutos. Camila, tu tá aí, Camila. Tu tá transmitindo por qual rede aí? Que mistério é esse aí? Fala aí, Camila, fala. Eu tô filmando pra depois a gente postar lá no canal do YouTube. Vai ser um canal de podcast de cortes. Tá bacana. Aí quem não assistiu pela rádio agora de manhã vai estar lá no YouTube mais tarde. Tá, e qual que é o canal pra galera assistir lá? Comunidade Cristã Apacentar. Só colocar assim lá no YouTube que vai aparecer. Bacana, já tem um vídeo lá, primeiro de apresentação. Já curte lá. Cara bonitão falando. Filézão. E outra coisa, eu botar o óculos aqui pra ficar melhor. Aí sim. É Bond. James Bond. Na câmera. O cremosinho tá diferente. Esse negócio de cremosinho aí, eu vou disciplinar todo mundo, começando pelo Deizinho, viu? Lembrando, a gente nunca falou as redes sociais da igreja aqui. Pois fala depressa então. No Facebook da igreja, Comunidade Cristã Apacentar, você coloca lá, é uma página, tá bom? Você coloca lá, Comunidade Cristã Apacentar no Facebook. Segue a gente, todos os dias de culto a gente faz live, tá bom? O Instagram da igreja é Comunidade Apacentar, _sede, tá?
ou Comunidade Apacentar _ Ceilândia, que é da Ceilândia, nossa congregação de Ceilândia. YouTube, Comunidade Cristã Apacentar. Tem mais alguma coisa, gente, que eu tô esquecendo? Só isso, né? Essas 3 redes sociais pra você estar acompanhando a gente. E o WhatsApp do pastor também, né? Fala aí, Júnior. WhatsApp, você sabe, João, o WhatsApp do pastor? 61998110921. 0921, repete. 998110921. Aí, Pois é, bacana. Olha aí, o Anderson e a Tati tá lá em Águas Lindas, dizendo: a paz do Senhor, pastor Silvânia, a todos, estamos aqui ligadinho na Rádio Redentor, no programa Apacentar. Deus abençoe, Anderson, saudade, nego. Lembra do Anderson? Lembro, Andersonzão. Gente, a nossa programação, a Camila já passou. Hoje nós não temos culto. Amanhã é Rede de Mulheres na sede, Feridas Mas Não Abandonadas, 19h30, pastora Marlene, missionária Josi, e uma equipe vai estar lá. Terça, quarta-feira é o segundo dia da campanha, lembra o nome? Despedaçando, quebrando. Arrancando, tirando. Arrancando o mal pela raiz. Queimando. 19 horas, nós vamos estar lá no segundo dia da campanha. Na quinta-feira é na Ceilândia, oração na Ceilândia. Sexta-feira tem Riacho e Gama. Sábado tem a Tarde da Bênção, em Taguatinga, Kenen é 34, lote 15, Avenida São do Norte. E à noite, Metanoia, não é isso, Júnior? Metanoia, isso. Metanoia, que é o culto com jovens. E também temos o nosso culto em Águas Lindas do Goiás, no sábado. Fala, Júnior. Falou da Tarde da Bênção que eu não ouvi? Fala, Júnior. Não, o senhor falou agora? Fala de falou, novo, não? fala. Tarde da Bênção, 15 horas, todos os sábados, que a pastora Marlene e pastor Glaucio, missionária Jô, estão de frente do trabalho ali. E começaram a campanha, só esqueci o nome da campanha, mas começaram a campanha agora, primeiro dia da campanha. Então, sábado agora vai ser o segundo dia. Bacana. E tá sendo bênção demais. Ô, E Joel. lembrando que dia 5 e 6 de novembro vai ter uma programação das mulheres lá na igreja. Um pré-congresso, né? Pré-congresso de mulheres, das feridas, mas não abandonadas também. Mas vai ser como, 2 dias. Ô, Camila, como diz a missionária ontem, eu tenho que morar perto da igreja, porque tem muita coisa pra fazer nessa igreja. mesmo. Glória! É programação que não acaba mais. Isso é bom, né? Pré-congresso das mulheres. Joel, as considerações finais aí, porque já faltam 2 minutos. Vamos lá. Obrigado a todos os ouvintes aí, que Deus abençoe vocês. Pra mim é um prazer estar aqui. Espero mais vezes estar vindo com o pastor Silvano aí, com o Júnior, né? E que Deus possa abençoar esse programa aqui, que só tem a crescer e ganhar muitas almas, que esse é o objetivo do programa, né? Interagir e tudo mais, mas o objetivo principal aqui é falar da palavra de Deus e, né, ganhar almas para Jesus. Então, forte abraço para todos aí e agradeço por estar aqui hoje, que é a oportunidade. Fechou. Júnior, olha lá, Júnior, olha a hora, Júnior. Vai Gente, lá. eu agradeço a todos vocês. Até quarta-feira, 10 horas, estaremos de volta aqui. Você que está nos ouvindo até agora, mande mensagem aqui no WhatsApp da rádio. Se vocês querem que o Joel ele volte aqui, o Joel e a Camila, vocês querem que ele volte, enche o WhatsApp da rádio aqui falando: eu quero que o Joel volte quarta-feira ou qualquer outro dia. Se tiver umas 2 pessoas aí, tá bom já. 30 segundos. Acabou. Camila, despede aí, Camila, da galera. Obrigada, galera. Até a próxima. Olha, tem um áudio aqui, Júnior, não dá tempo não. 13 segundos, dá tempo, Júnior? Dá não, né? Vai, Júnior, solta, Júnior. Queridos amados irmãos em Cristo, esse que vos fala que é o pastor Glauston, passando aqui para desejar uma ótima semana a todos, deixar aqui um abraço à comunidade cristã Apacentar e a todos os nossos ouvintes nessa manhã. Que Deus aqui os abençoe. Amém. Obrigado, pastorzão. Deus te abençoe. Deus abençoe Brasília, Deus abençoe Brasil. Fiquem com Deus. E até quarta.